Começamos aqui já, viu, gente? Moça, voltamos. A aula hoje começa com seu comentário aí, da sua receita. Podemos ligar o ventilador? Porque na última aula eu recebi um pedido da menina para melhorar o som, porque estava muito ruim o som da aula. Aí eu estou desligando o ventilador para a gente conseguir ter uma acústica um pouquinho melhor. É a sala, tá? Quem está assistindo em casa, que não é só vocês que assistem, né? Já está ligado? Há muito tempo. Ah, foi isso que o pessoal fala isso aí. Sério? Não, vou deixar. Quem está assistindo em casa... Oxe, deixa a sua receita, menina. Todo mundo vai aprender na aula e a sua receita também. A gente está numa sala que tem uma acústica meio ruim. A acústica não é muito bem projetada, então infelizmente dá muito eco, por isso que a gravação fica ruim. Não dá para escutar o que você estava falando, não. Só dá para escutar porque tinha muito barulho. Tinha um ventilador, tinha mais gente falando, a sala aberta. E eu estava falando aqui também na mesma hora que você. Mas a gente parou no ponto, né? A gente estava tendo noções de layout, lembrando que não é uma disciplina de arquitetura de interiores, como eu costumava dar na outra faculdade, então vocês estão tendo só noções de layout e uma noção ou outra também de arquitetura de interiores. E a gente parou no ponto que a gente ia começar a brincar de home theater. Algumas prerrogativas básicas são importantes para vocês em relação ao home theater. Para que um espaço seja chamado home theater, ele precisa ter a total condição de vedação, para ele se isolar, tanto do ponto de vista lumínico quanto do ponto de vista acústico. Quando você não faz essa isolação, esse isolamento, e você não tem aparelhagem profissional, ele não é um home theater, ele é uma sala de TV. Ok? Então a gente vai ter sempre que ter esse cuidado aí. Bom, o ideal inclusive é que as esquadrias não estejam do lado contrário, ou seja, janela virada para o contrário da onde está a TV, não é o ideal. Então sempre a gente vai projetar um home theater de maneira que as janelas estejam ou próximas ou na mesma janela inclusive que está de projeção. Se lembrem que no home theater a gente não costuma colocar grandes janelas, ela é o mínimo para evitar que acumule-se, por ser um ambiente que vai demandar muita porosidade nos elementos que estão dentro dele. Não sei se comentei com vocês nas aulas de aspectos climáticos, eu falava de acústica e eu falava que uma das maneiras da gente isolar o som é ou através de um material isolante ou através de um material que seja que absorva o som, que evite que ele reverbere, ou seja, antirreverberante. E os materiais porosos são assim, tapetes, cortinas. Então, por conta do home theater, esse ambiente que demanda esse tipo de característica, a gente precisa de ventilação, mas ela é mínima. Okay? Ela pode ser máxima, mas você vai ser obrigado a fazer uma vedação na parte lumínica super forte, ou seja, trabalhar com blackout. Deixa eu botar aqui algumas imagens para a coisa ficar mais evidente. Uma das coisas que a gente precisa se preocupar quando a gente trabalha home, gente, é evitar, por exemplo, as situações que estão acontecendo aqui. Fundo de janela, fundo de área onde está a TV, gente, não pode ter elementos chamativos que estejam competindo com a imagem que você está projetando. Cores muito claras ou cores muito vivas não são a melhor opção para trabalhar no fundo de uma tela. Outra coisa também, vocês estão percebendo o que está acontecendo com a tela daquela TV lá, já dá para ver o reflexo com ela desligada. A gente assistia aqui nessa sala, seria um horror. E percebam que pelo fato de serem persianas, a persiana normalmente não dá um bom resultado, a não ser que exista um modelo muito bacana. Nossa, começou a festona aí bem na hora, né, da minha aula. Hoje não vai ter jeito, quem está em casa vai reclamar, deixa eu fechar, a gente vai morrer de calor, mas vamos fechar essa janela, está saindo. Nossa, sem noção. Sai com os olhos bastante. E é um professor da faculdade. Essa nossa é uma canal, né? Não. Voltamos.
Me perguntou. Sim, a persiana normalmente não dá uma boa vedação, porque mesmo a persiana sendo de blackout, ela tem os encaixes, né? E aquelas emendas de uma para outra passam uma fenda de luz. E aquela fenda de luz tem uma fitinha. Gente, essa fitinha é desenhada, ela procura a tela para se encaixar em qualquer ângulo que você vai. Então a gente precisa evitar. Gente, somente fazer blackout não é a solução absoluta para você impedir que haja iluminação, porque eu falei agora há pouco que normalmente a melhor disposição do home theater, gente, dá com a tela do lado contrário onde está a iluminação natural. Isso dá reflexo. E o que a gente faz? Blackout nela. Só que o blackout, quando você finaliza, mesmo que você faça maior do que a janela, a luz bate no fundo do blackout e sai pela culatra, sai pelas laterais. Então, para reforçar esse caráter de vedação do blackout, a gente costuma trabalhar com clausura. Clausura, para quem não conhece, é uma camaradinha que coloca na borda do formato de L, depende como é o projeto. A maioria das clausuras são L. Nossa, só tu me desse as canetas. Já vão para. E eu ainda já não roubei. Eu fiz alguma coisa com elas aqui. Então, já peguei. E é assim, aqui está a janela. Aqui está a nossa cortininha protegendo. E aqui é o local onde sai a luz. Aí você vem aqui, ó. Tchum, tchum, e veda os cantos. Desse jeito aqui, se você tiver uma esquadrilha que está do lado completamente oposto à janela, funciona. Mas você precisa especificar que tem essa solução. Senão você está vedado no mau funcionamento do home theater. Como eu já havia falado, tá claro, né, gente, vocês? Como eu já havia falado, cor que vai ser utilizada aqui no fundo, escura, e normalmente cor que não é vibrante. Diga, minha linda. Home theater em si, gente, normalmente ele vende para ser feito com cores escuras. E a tela da TV, a cor ideal é preta. Agora, a gente obviamente, para não fazer aquela coisa caretona preta a vida inteira, vai trabalhando. Eu mesmo gosto muito de trabalhar com verde, com azul petróleo, eu gosto de trabalhar com verde musgo, e aí eu vou brincando com essas cores aí. Tá? Cor quente, eu não aconselho muito não, porque a cor quente normalmente ela é mais vibrante do que a cor fria. Então eu evito isso no mundo, tá? Assim, na parede da TV. Bom, outra coisa que a gente precisa ter cuidado é a proporção de materiais reverberantes, mas não somente a questão da proporção. A maneira como eles são equilibrados. Vidro é um material reverberante. Quer dizer que não pode ter material de vidro no home? Não é isso. Qualquer estúdio, nossa intenção quando a gente projeta o home é fazer ele ficar próximo de um estúdio, tá? Ou próximo de um cinema. As duas coisas têm características que vão integrar tecnicamente bem com o resultado final de um home. Então, quando você está no estúdio de som, se você só tem matérias absorventes, fica aquela coisa fofa, o som fica um negócio opaco. Então é interessante que tenha uma quantidade de materiais que sejam lisos também, que vão reverberar, mas ele tem que ser uma proporção muito pequena. Eu vou dizer para vocês que eu trabalho com 70% de materiais absorventes, quando eu tento trabalhar com ambiente. Então o que quer dizer? Janela assim, total, aberta, assim como aqui também tem a divisória que parece ser de vidro, isso não trabalha. Aqui provavelmente eu teria que trabalhar com uma cortina. Esse piso, ó, todo liso, proporção do tapete está pequena para o tamanho do ambiente, tá? A gente tem que trabalhar com muito tapete. Okay? Isso é uma coisa bem importante. Olha o que está acontecendo, tudo aberto aqui no vidro, muita luz. Fundo da tela, claro. Outra coisa, visual aqui, ó, um paisagismo com esse painel, com esse monte de elaboração. A posição do sofá também está legal, né? A posição do sofá está péssima. A posição do sofá está pavorosa. É uma coisa. Não dá, oi? Não, ela aqui está assistindo assim, né? Ela está sentada e olhando assim, né? Vai dar um torcicolo danado. Gente, isso aqui é o exemplo de tudo que não pode ter no home.
Luminária caindo na frente da tela quase, gente, competindo pro lado da visão. Oi? Essa luminária, digamos que ela está no meio do ambiente. Está quase no primeiro. Gente, tudo que você imaginar aqui tá a outra coisa, ó. Tem um ambiente para lá, tá vendo? Que não tem a continuidade do ambiente. E esse ambiente não está vedado. Então a acústica está vazando para lá. Um besouro aqui em cima de mim. Pode. Outra coisa, gente. Não tem caixa central, não tem subwoofer aqui no projeto. Só tem as caixinhas de som saindo da TV. Isso aqui, para início de conversa, não poderia ser caracterizado como um home theater, tá? Uma sala de TV super mal projetada. Fundo claro. Nossa, tudo errado. Deixa eu voltar para aquela lá, ver se eu pulei alguma coisa. Não, essa não tem mais grave, é mais a quantidade de luz, né? E o fundo da tela. Pois é, a luminária vem lá no meio. Mesinha de escada, essa mesinha de centro, legal? Não, a mesa de centro não é um problema, porque ela está abaixo da visão, você está concentrado lá, ó. Essa mesa de centro ela é interessante para você colocar um canapé, uma pipoca, um champanhe, uma pinga, né? No meu caso, né? Nossa, que depressão, uma pinga. Não, mas não é depressão, você está de fora. É que você não sabe o tipo de filme que eu assisto. E você não sabe quem assiste junto também. Ah, não tá deixando americana Não, eu vou fazer de conta que eu não escutei. E esse home aí? Mas é a sala de TV. Isso é uma sala de TV, não dá para chamar de home, E né? até você uma sala de TV para eles funcional. Está ruim, ó. A madeira é clara. A tela é pequena. Outra coisa que eu esqueci de falar. Outra coisa, não tem luz indireta. A luz de home, gente, normalmente, ela é assim. Ela é sempre virada para o ambiente, mas contrária à tela para não dar reflexo. Então, aquelas que a gente viu agora há pouco, tem lâmpada no meio, dá uma reflexão na tela quando acende. E a gente normalmente faz duas cenas de luz no home theater. Uma para um dia da limpeza, para acender tudo, e uma outra só de luzes nos pontos específicos, você achar um controle remoto, uma luz indireta, para você ver a pipoca e não derramar. Nada de luz fortuna no home, tá? Home é um lugar para ser escuro. Home bom, ele é escuro. Ou por conta da luz artificial, ou por conta do natural. E home tem que ter medida exata da tela para cá. Normalmente, para a gente colocar uma pessoa, a gente tem que aproveitar a distância de 2,5 vezes a largura da tela, da tela até onde fica o observador. Alguns fabricantes vão colocar que são 2, que é 3. Você vai seguir a recomendação dele, porque existem tecnologias novas hoje em dia, né? Tem as televisões 3D, mas a média, gente, é tipo isso, tá? 2,5 vezes que tem na tela, ó. 1, 2,5. Aqui tá legal a distância, tá? Não tá ruim não, provavelmente pela proporção que eu coloquei. Ô professor, nesse caso aí, esse móvel tá virado de costa, tem alguma coisa a ver ou não? Não, no home, gente, a gente contraria aquela lógica que eu falei para vocês de receber todo mundo de frente, né? No home, você tem que dar as costas para quem chega, sabe por quê? O teu objetivo principal está lá. Nos ambientes sociais, você tem que encontrar as pessoas e os móveis são dispostos para que você fique sempre de frente para socializar. Mas no home não é lugar de socializar. Home, a gente está concentrado no que está na tela, tem que ligar para a tela. Quem está para trás, não me interessa. Então você chegou e outra. Quem chega no home normalmente chega por trás sem te atrapalhar. E você tem que achar uma solução para que a pessoa chegue, consiga sentar sem passar pela sua frente. Esse aqui está encostado no canto. Daria para todo mundo sentar aqui sem passar pela frente antes de ver? Não daria. Então este não é o home ideal. Home ideal também, gente, tem uma outra característica. Normalmente, a melhor posição de um home é aproveitar para colocar a tela na parede que é mais comprida. Por quê? Porque o espaço sagrado de quem tem projeção de tela, gente, aí vai servir para quando vocês projetarem auditório, teatro, aí na residência é por home. O espaço sagrado para projeção de imagem é o meio.
Então você não pode ter coluna, não pode ter nada no meio. Todo mundo tem que estar principalmente no meio. Agora, se você quiser fazer uns caminhos vindo das laterais, está ótimo, mas o meio é sagrado. Então você tem que aproveitar o meio ao máximo. Só que o meio, numa coisa grande como essa, quer dizer que você vai colocar alguém aqui no meio, alguém aqui atrás, certo? Só que um atrás do outro sempre tem um cabeçudo, sempre tem um salvo no meio da história, né? Que ele está maior, tem a cabeçona e aí você não vai conseguir ver o cinema. E aí, você tem várias soluções. Uma que não é comum, porque ela altera a estética do espaço, é você ter um sofá mais alto e ter na frente um mais baixo. Eu já projetei assim, quer ver? Ó, um home que eu projetei, porque não tinha jeito, a dona não deixava, tinha uma história grande. Não era exatamente isso que eu faria se eu tivesse liberdade total. Eu projetei o home dela de uma outra maneira, ela não aceitou. E aí eu fiz isso, ó. Estão vendo, ó? O sofá de trás alto, o da frente mais baixo. Aí a gente coloca um na frente do outro, entendeu? Isso aí, inclusive, eu não projetei esse sofá, eu mandei reformar. Ela tinha sofás velhos dentro de casa, aí eu mandei refazer o estofado, essas alternâncias de cores, porque eu reprojetei. O sofá que é mais alto, o senhor fez na elevação do piso? Não, o sofá. A solução tradicional para home é você colocar para home, assim, para um home quando ele já está no caráter de home cinema. Porque o home comum, a gente não fica colocando desníveis entre os elementos que estão no home, né? A gente nivela a galera, mas quando já chega no caráter de home cinema, você coloca um degrauzinho aqui abaixo e vai subindo os níveis igual ao cinema que a gente vai lá para ver. E ó, característica fundamental, passagem pelas laterais. Gente, a gente também não precisa ir ao extremo, não tem jeito. Se der, as duas laterais livres que é ideal. Num caso extremo, a gente coloca passando por um lado, mas o ideal é tentar não fazer isso, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, nesse home, não é ideal que a gente tenha essas imagens competindo com a visão, né? No máximo, essas imagens vão para a parede de trás, que você não vai ver ela. Mas aqui, ó, quem está aqui, ó, na última cadeira, tá vendo isso aqui pra caramba. Eu, por exemplo, eu não consigo me concentrar. Ainda mais se tiver, como tem aqui uma imagem para ver daqui a pouco, imagem de Capitão América, Homem-Aranha, super-herói na parede, acabou, porque minha imaginação vai assim a mil, né? Eu fico lembrando tudo que eu já li, que eu já assisti de quadrinhos, e eu desconcentro em tudo que está acontecendo no filme, né? Só vai dar certo filme se for o filme do mesmo tema da parede, que vai desconcentrar. Olha outro detalhe que não está rolando bem aqui, ó. A luz, ela está competindo um pouco, né? Muito embora ela seja de cá virada para o espectador, ela não bate na tela, não dá reflexo. Mas você está vendo que dá uma cegueira na sua visão? Você quer ver a tela, mas está aquele brilho lá tomando conta. Gente, inclusive isso é ruim para a visão. Isso dá um ofuscamento, dá uma canseira na visão. Não é legal. O fundo da tela não está totalmente escuro, né? Tem umas áreas brancas aqui ao redor. Isso não é o ideal. Também não estou condenando que um homem não possa ser agradável dessa maneira. A gente está partindo do princípio e está buscando o homem perfeito, tá? Outra coisa que tem que ter no home, simetria de difusor acústico. Caixa de som tem que ser simétrica na mesma distância, no mesmo tratamento. E sempre tem que ter uma caixa central e subwoofer. Subwoofer, ele joga os graves. Então sabe o que acontece com ele? Vibra. Não pode ser colocado em cima, porque ele cai. E se ele for colocado com uma divisóriazinha para segurar para ele não cair, já que ele vai vibrar, ele fica preso, ele fica lá, balança, move todinho, fica aquela vibração. O som é horrível também. Então tem que ter todo cuidado se você vai fazer alguma coisa mais ousada. A gente prefere normalmente chegar por trás, laterais livres. Mas já esse home de novo, tela clara, efeito de iluminação saindo da TV. Se for muito discreto e fraquinho, dá até uma sensação de elegância e tal. Aqui ainda vai, mas ainda assim o fundo é branco. Para mim, o fundo branco não é para mim. Isso é uma questão de técnica de projeção de imagem. O ambiente tem que ser escuro para que a imagem prevaleça. Tá? Então, fundo branco não é o ideal.
Esse daqui tá legal, né? Sempre vindo por trás, mas olha a quantidade de luz que tá ali fora. Ninguém merece. E assim, olha o tamanho também da televisãozinha. 2,5 vezes. Uma, 2,5. Não dá. Esse sofá tinha que ser mais para frente, porque aqui já está desagradável a percepção da imagem. E parece que não tem nenhuma cortina ali, não tem nada. Professor, e a questão também desse tipo esse rackzinho que tem embaixo? No caso do limão, você teria que ser mais neutro, né? Não precisa de ele até é neutro porque ele está da cor do fundo, né? Mas a cor do fundo ainda está muito claro para ser home, né? Escureceria um pouquinho mais. Você está falando do design dele ser mais neutro, sem essas pernas, sem essas interferências, sem esse monte de gaveta, sem esse monte de objeto, né? Concordo com você. Dá interferência, a gente se desconcentra da imagem. Não é o ideal também. Então, ó, TV na dimensão mais larga ou piso elevado quando a TV está na dimensão mais estreita. Acabamos de falar isso, né? Módulo técnico de aparelhagem, posições das caixas e demais artefatos, teto, paredes, simétricas ou não. A caixa de som pode ser no chão, pode ser na parede, pode ser no forro embutido. Aí a gente projeta, faz um projeto de forro só para identificar isso, junto com a iluminação. Proporção de materiais com características acústicas. Já falei para vocês, 70% é uma boa proporção a se utilizar. Então a gente vai usar de tapete, cortina. Eu boto material poroso grudado até no teto. Eu normalmente trabalho muito com palha, com fibra natural, e aí faço esse tipo de acabamento. Não sei se vocês perceberam isso lá no home que eu fiz, ó. Fibra de palha, bem aqui assim, ó. É porque tá escuro, né, a projeção para vocês. Mas ó, deixa eu ver se aqui aproximando se dá para perceber esse detalhe. Esse tecido também aqui da cortina não é um tecido comum, ele é um tecido bem rústico para que ele tivesse essas características de maior porosidade. Mandei trocar todos os estofados, tirei o couro e botei um mais poroso e mandei comprar 2 tapetes persas contemporâneos, que é daquele que não tem aquele monte de desenho, né? Para não competir com a projeção da imagem. E olha lá, tem um quadrozão de motivo africano, né? Que esse ambiente é todo afro, os motivos dele, por isso que tem essas fibras naturais. Mas ele está na tela totalmente oposta à projeção da imagem, não compete com o que tem na imagem. Posição das fontes de luz, já falamos, as janelas normalmente ficam na oposto, ou mais não é bom ficar na oposto, o mais próximo possível da TV, para não gerar reflexo nela. Não tendo jeito, a gente joga blackout, e na ponta do blackout, clausura. Hoje em dia não é estranho ter pipoqueira, máquina de pipoca, frigobar e micro-ondas dentro do espaço. E maquininha de refrigerante, tá? São coisas que não é mais um absurdo, não é só quem é rico que tem, tá? Pobre faz sim, um arquiteto, se você não procura. Ele vai assim, o arquiteto fez tudo chique, tudo bonito, mas ele não fez o mais importante. Aí ele vai lá e compra a maquininha e ele diz que sabe tudo de arquitetura, né? E se você também não fizer, se ele também não fizer, ele vai na loja de cozinhas fazer os armários. Eu falo, rapaz, se o arquiteto não sugeriu isso, bora botar. Aí você tem que falar assim, olha, o cara lá me deu uma dica, disse que você estava por fora. Né? Acontece. Cores apropriadas, já falamos que o home theater tem que ser escuro, né? E que a tela da TV é mais escura. E a gente normalmente acessa o home theater por trás, circulação livre, quando o espaço dá, não é sempre que isto é possível. Esse, ó, cortina, deixando passar luz, tela contrária, fundo branco, iluminação de efeito com objetos decorativos, compondo demais. Não estou dizendo que é um absurdo não, porque ele podia neutralizar aqui no meio, mas tem que ser o mais discreto possível, tá? E esse ambiente é bem claro, né? Apesar de que ele até usou uma maneira boa, que seria escura, mas ela não está onde está a principal necessidade relacionada com a imagem. Artefatos lumínicos de pé, que vai dar reflexo lá, quando ligado. Não é ideal. A não ser que o cara tenha pensado nessa iluminação para um momento que não está projetando nada, e ele liga lá, mas ele tem que ter uma outra que seja indireta, que evite esse tipo de problema. Esse melhor, né? Tá tipo um mouse,
A coisa bem livre, ó, dá para acessar por tudo quanto é lado, fundo escuro, bastante material acústico, tapete, estofados, cortina. Aí, ó, iluminação indireta, sem bater direto lá, sem causar ofuscamento. Esse é o melhorzinho, tecnicamente falando até agora, porque eu também acho exagerado. Agora, tem essa iluminação aqui, né, que vai dar reflexo lá. E ela ainda causa ofuscamento. Se for uma coisa para depois que acaba tudo, se tiver a previsão, pode, né? Ele vai ter isso aqui independente disso, isso aí vai valer para um segundo momento. E esse? Sala de TV, está integrada, fundo branco. Nossa, tudo quanto é coisa errada tem nessa sala de TV, né? Ela não funciona perfeitamente para a questão da projeção da imagem. Está cheia de problemas. Elementos decorativos competindo com a tela, iluminando acima da TV, inclusive. Isso aqui, putz, é um erro de projeto. Esse tá legalzão, né? Fora o fundo que tá claro, mas ó, tem desnível, quadro também não tá legal, né? Quadro compete com a imagem. O fundo tá claro, a madeira é clara. Agora tem uma proporção boa de material absorvente. Outra coisa que eu não falei para vocês: madeira é o melhor material para reverberar som. Quando o som bate na madeira que volta pra gente, volta gostoso. Só que você vai ter que dar uma equilibrada na quantidade de madeira, porque se ela atingir uma quantidade tipo 50% do ambiente madeira, você vai ter que botar todos os demais porosos para dar uma compensada, tá? Professor, a questão tipo, do estofado, por exemplo, aí não. Geralmente não seria um espaço que daria para você deitar no caso, para se sentir mais à vontade, não seria mais interessante, não rola? Uma coisa maior? No caso. Só que esse daqui o cara não fez home theater, ele fez home cinema, né? Home cinema pega os módulos de cinema mesmo e fica cada um no seu quadrado. Mas se lembra que todos os braços aqui eles são retráteis. Você levanta todos eles e integra em vídeo só. Tá? Há essa possibilidade aí. Eu ia falar de outra coisa com relação aos materiais. Acabei me esquecendo agora. Sim, outra coisa que é interessante, mas isso é mais para estúdio. Elementos volumétricos, quando você usa madeira, por exemplo, quando o som bate nele, ele dispersa e chega mais gostoso no nosso ouvido. Então eles também são interessantes para esse tipo de ambientes, tá? Não fazer a coisa retona, fazer uma coisa com volumetria. Esse projeto, assim, aparentemente, não sei se é porque a luz está apagada, mas pelo menos o cara demonstrou aí que a intenção de fazer a coisa ficar escura funcionou, né? Ó, blackout lá nas laterais, muito embora eu esteja uma cena noturna. Parece que as cores não são tão claras, apesar de não serem tão escuras. Ó, laterais livres, acesso por trás. E esse móvel de cá está mais alto do que o da frente. Esse também é um projeto que tem uma quantidade muito boa de materiais interessantes. Olha lá, a madeira lá do fundo mais escura. Está equilibrado. Eu ainda escolheria mais essa madeira. Eu mudaria alguns poucos detalhes aí, mas esse é um bom nome. Olha linda. Quarto a gente não viu, né? Vamos falar de quarto. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que a privacidade dos ambientes eles são diferentes. No casal, a privacidade é alta. Alguns de vocês estão colocando no layout de vocês o casal logo no acesso. Então, se a privacidade dele é alta, o casal é a última coisa da área íntima a ser acessada. Bebê tem que ser a primeira coisa, porque tem que estar em controle total e tem que estar próximo do casal, se tiver bebê. O quarto dos filhos, ou dos jovens, ou dos adolescentes, a privacidade é média. Você pode colocar ou no início ou no meio, que você não vai ter grandes transtornos. Isso não é exigência normalmente dessa faixa etária. Dimensões aqui, ó, mínimas contemporâneas. Casais estão hoje em dia pedindo 20 metros quadrados, estou falando de mínimo, tá? Os filhos estão pedindo entre 12 e 15, comum esse pedido. Já o bebê ele vai trabalhar de 9 a 12, tá? O que normalmente você precisa prever para fazer dentro do quarto? Um local para dormir. E normalmente esse local para dormir é cama, mas não necessariamente você precisa prever só a cama. Você pode prever um estado de dormir, uma área de puffs, local para colocar rede, tudo isso é descansar. Tá?
Tem clientes que pedem sofá para tirar cochilo ou para ler, também é uma maneira de fazer descanso dentro do quarto. Tem que ter a área de guardar os pertences, que normalmente vai virar a área do closet hoje em dia, que é mais comum do que ter guarda-roupa. Guarda-roupa é uma coisa cada vez mais em desuso dentro dos projetos, tá? A maioria das famílias, não estou falando de família rica, estou falando de família contemporânea brasileira, todos querem closet, até porque closet é mais barato do que por armário. Porque o closet, se você fechar ele todinho, botar uma porta, você bota um monte de prateleira branquinha, barata, esconde, ninguém vê nada. Agora o armário você é obrigado a pagar pelas portas de cada um deles, tá? São várias, enquanto você poderia pagar só por uma e comprar uma porta pronta de R$80. Cada porta de uma daquela do closet vai ter um preço superior a isso. E aí você pode prever áreas de estudo, bancadas para estudar, para trabalhar, sempre lembrando que quando você faz essa área de estudo e de trabalho, se é um casal, coloca uma divisória na cama de repente, lá atrás, ou dando a volta, ou acessando, porque a luz de quem trabalha dentro do quarto com o companheiro vai incomodar. Então você precisa prever como é que essa luz acontece para não estar trazendo um problema para a pessoa que está do lado. Tá? Ô professor, uma vez eu vi lá naquele Discovery, lá, uma casa assim que a mulher colocou assim, uma área assim de fora a fora, colocou a sombra sem nada, só uma área e embaixo colocou aquelas caixinhas. Embaixo assim, ficou legal. Olha, sem nada, só nada. Você pode fazer isso, eu acho legal também, mas o que manda nesses casos aí de usar uma ararona dentro do quarto, em vez de um guarda-roupa no closet, é o estilo de vida da pessoa que você está trabalhando. Eu trabalharia muito bem com isso. Minha mãe tem pavor. Se você falar isso para ela fica louca. Ela aceitaria num momento assim, não, estou mudando, por enquanto, terminando a obra da casa, vamos botar, mas as roupas delas todas expostas, impossível propor isso para minha mãe. Minha mãe tão da chilique, se ela pensar numa situação dessa. Então, você vai avaliar a personalidade da pessoa. E outra, o tipo da edificação que você está fazendo. Kitnet é cada solução como essa, que você está aproveitando espaço, está economizando dinheiro. Loft, que é tudo integradão, pé direito duplo, dá também. Agora, na maioria das residências, arara não é a melhor solução, é uma coisa. E prever um local onde você possa pentear cabelo, trocar roupa. A parte de trocar roupa, você pode trabalhar com puffzinhos dentro dos closets, é a solução mais comum. A parte de pentear cabelo, hoje em dia as mulheres pedem para ter estúdio de beleza dentro do closet ou dentro do quarto, é comum, tá? Uma bancada, um espelho, iluminação vindo de todos os lados, igual a gente viu lá em banheiro, ou pelo menos 3 que simulem uma de cima e 2 pelas laterais. E higiene pessoal, não, trocar de roupas, não, acho que é isso mesmo. E a área luminotécnica também, a parte de tomadas para ligar secador, chapinha, esse tipo de coisa. Gente, quarto não é um ambiente que você precisa ter cor definida, depende da personalidade. Agora, logicamente, por ser um ambiente de descanso, normalmente as cores dos quartos, elas são predominantemente claras, mas não, você pode escolher uma área para ser mais escura. E elas normalmente são frias, porque você está querendo induzir ao sono. Frontalidade da cama. Normalmente, quando a pessoa chega, o ideal é que, primeiro porque a visão mais bonita de quem chega é olhar para a cama. E o espelho que está na cama é a coisa mais bonita que normalmente tem no quarto. Ali é que a gente faz todos os detalhes principais, a decoração principal. Agora, quando você não pode prevalecer a frontalidade da cama, é ideal que você tenha um anteparo para que a pessoa dê a volta para não pegar o casal no flagra, né? Então, por isso que a gente precisa da frontalidade da cama, pelo controle e pela questão estética também. Chegar no quarto, abrir e ver a cama de lado não é a melhor situação possível. Existem casais que condenam a utilização do computador dentro do quarto. O Feng Shui também condena, porque ele diz que é onde estão as energias negativas que vêm dos eletrodomésticos. Então você vai colocar na balança como são os hábitos do seu cliente. Mas é interessante prever uma área que tenha anteparo para proteger da luz, para não incomodar o parceiro, como eu falei agora. Na época que eu criei esses slides, havia uma tendência de apertamento, né? Que a gente estava vivendo, a gente está de novo vivendo a crise, né? Talvez isso volte, mas atualmente a gente não está vivendo uma época de aproveitamento de espaço com beliche e assemelhado, tá?
A não ser que você esteja numa kitnet, numa situação extra, as famílias não gostam disso aqui no tempo contemporâneo. Elas pedem para não ter. Ela pede para ampliar o quarto, pede para qualquer solução, mas elas fogem. Mas é uma carta que você tem na manga quando você vê que o espaço está reduzido, tá? Já falei, isso aqui é o local onde faz a principal decoração no espelho da cama atrás. Todo cliente ele pede para a gente impregnar muito o quarto com as informações pessoais dele. A gente precisa colocar um freio nisso, porque especialmente no quarto do casal, a mulher costuma sufocar o marido, tá? Com as exigências do gosto pessoal dela, por exemplo. Não, o quarto todo cor de rosa, e ela esquece que tem um homem dormindo no quarto com ela, né? E aí ele chega lá com aquele negócio, um vermelhão bem vibrante, cor de rosa com vermelho, porque o quarto é dela. Mas também é dele, então a gente tem que saber filtrar essas coisas aí. Como também seria agressivo o homem que pede para o quarto ser todo preto, e normalmente se agride com esse tipo de proposta. Então tem que saber dosar. A iluminação de quarto, gente, normalmente ela é suave. A gente não coloca quarto para dar aquela luzona para enxergar tudo, porque quarto a gente não está no quarto para produzir nem fazer atividade laboral, a gente está para descansar. Então a iluminação indireta tem que ter esse tipo de cuidado. Evitar a grande quantidade de objetos pequenos, porque isso sobrecarrega as energias da percepção. Evitar o uso de luz branca. Isso aí que já é um detalhe já que não interessa tanto para vocês, mas fica como informação para vocês, porque luz branca é excitante, a gente normalmente usa luz corrigida, que tem gente que chama de amarela, mas amarela de verdade é outra coisa, que é a luz que imita a luz do sol. Quarto de criança, quarto com muito motivo, personalizado, com motivo muito forte, ele é uma coisa que pesa. Então a gente em quarto normalmente a gente coloca coisa suave e pesa mais quando a gente percebe que é um quarto de criança ou de adolescente, porque a gente sabe que aquilo dali é temporário, então você pode usar mais. Hoje em dia as mesas de cabeceira não são somente aquelas coisinhas presas, o pessoal faz muito com carrinho e também é comum embutir na parede. Você pode prever isso no projeto de vocês. Vocês já viram vários exemplos na visita que a gente fez para a Casa Pública, então as fotos de vocês vão ajudar bastante. Espaço atrás da cama pode ser utilizado para aproveitar espaço. Aí tem duas coisas. Eu, por exemplo, gosto muito de empurrar a cama do canto e botar um escritóriozinho para o casal para trabalhar no computador. Ou afastar um pouco, colocar os criados mudos nas laterais e usar o espaço por trás da cama para funcionar como um local para guardar roupa de cama, de mesa, para guardar realmente esse tipo de tecido. Isso aqui é antigo, né? Tendência do uso do cama box. Foi quando a cama box estava chegando, que hoje em dia precisa nem contar isso, né, para vocês. Isso aí é coisa muito antiga, porque esse slide ele é bem velho, tem uns 10 para 15 anos que foi feito. Área de leitura é um pedido de algumas pessoas, ter poltrona dentro do quarto. Aqui as medidas médias de tamanho de cama para vocês trabalharem. Você vai encontrar isso aqui como mínimo e este cá como máximo para uma cama de casal. Normalmente o quarto, a cama de empregada que chega a ter até 1,80 m, não é comum mais essa extensão. A cama mais comum mesmo de casal, ela tem 1,90 m. A cama king size vai ter 2, a super king vai ter 2,10 de extensão, né? A que fica boa pro salão. 2,10? 2,20 que fica bom para tudo? Pois é, mas ela não é comum no mercado. Você vai encomendar, porque é super incomum. Depois que relaxa o músculo, aumenta. Quarto de bebê, você tem que prever pelo menos um local do berço, local para trocar a fralda, uma bancadinha para fazer a troca, poltrona para a mamãe amamentar e um sofá para que alguém possa dormir, ou um sofá-cama, um estofado complementar para dormir do lado do bebê. Aí a mamãe ou o papai, seja lá quem estiver cuidando. Quarto de criança, a cama é menos destacada, ela não necessariamente está no meio, no centro, ela pode trabalhar na lateral e você decorar o fundo principal de quem chega sem ser necessariamente o meio da cama, mas é mais comum ter local para estudar, para receber amigo, é um local onde você trabalha com mais cor, tem espaço para brincar. Quarto masculino, quando você faz? Os traços do mobiliário e as formas são mais retas, as cores são mais neutras e costumam ser frias.
Tem a menor quantidade de objetos. Normalmente você não fica fazendo objetinhos soltos, você vai trabalhar com eles integrados. Tem a maior quantidade de aparatos eletrônicos e normalmente o homem ele não pede muita coisa da personalidade dele para aparecer no design. Ele deixa livre o profissional. Tá? Ele até nem sabe que ele tem coisas da personalidade dele que podem complementar o espaço. Quer dizer, a maioria, né? Não pede. Já os femininos têm mais curvas, elas pedem cores mais quentes. O gosto da mulher está super presente no pedido de quarto. Ela entra no menor detalhe para utilizar como critério. Os objetos são em muito maior número, tem um monte de objetinho pequeno e as divisões de compartimentos são maiores, porque as mulheres elas têm um processo psicológico com mais compartimentos. O espaço fica da mesma forma, né? Um ambiente de closet do homem ele tem uma divisão grande em cima, uma outra embaixo e outra de botar calça. Da mulher tem vários quadradinhos, um para cada tipo de necessidade que ela precisa dentro do quarto. Como nosso tempo está corrido, estou passando um pouquinho rápido para vocês aumentarem o repertório com algumas soluções. Alguns desses estão mais para a parte de motel, né? Por exemplo, do quarto infantil, mais alegre, os beliches e similares, que não é mais comum hoje em dia. Essa solução de quarto, Jesus, né? Por mais que a parede do casal seja a principal da decoração, peso acima da cabeça é uma coisa desagradável para qualquer pessoa. A gente estuda isso em plástica, né? A impressão vai cair na cabeça, então não é bom trabalhar com esse tipo de elemento. Até um lustre ali, né? Lustre dentro do quarto, gente, Feng Shui condena totalmente. Agora, esquecendo o Feng Shui, tudo que é muito forte, pesado acima, tende a ser lido como desagradável e já estudou isso. Então isso no meio do quarto é um problema, até porque como normalmente o pé direito não é tão alto quanto aqui, colocar lustre vira um elemento no meio da circulação, então ele é complicado. Ó, lustre dentro de quarto, normalmente ele denota ostentação no projeto, então eu não vejo isso. Nossa, esse exemplo aí tá escandaloso, né? Iluminação indireta, como eu falei, um quarto mais arrojado, de jovem. Você viu o efeito aqui, ó, duplicação do pé direito a partir do espelho do teto. Tinha isso lá na Casa Cor, né? Um quarto provavelmente de casal mesclado, né? Masculino com feminino, tem o vermelho do feminino, bastante preto do masculino. Quarto de jovem, com um pouco mais de cores. Esse é um quarto mais temático, mas também pode ser um quarto étnico, uma coisa mais oriental. Pouco comum nos projetos, mas muito étnico vocês trabalharem, eu amaria. Um quarto mais integrado, bastante luz. Nesse caso aqui a gente precisa prever algum tipo de vedação, né, porque tem que ter a reversibilidade. Fundo escuro, predominância do claro, interessante também. Esses daqui já são quartos utópicos, eu botei justamente para provocar vocês, né, nas ideias, porque vocês vão criar N coisas aí no projeto de vocês, por que não prever esse tipo de solução, né? Esse aqui, além de estar integrado com o jardim de inverno, o cara preservou uma árvore e deixou ela passando pela redoma. Eu não sei se cabe essa viagem nos projetos de vocês, se isso aí vinha gerar problema, mas esse cara aí conseguiu. Isso daí é sonho, né? Isso aí tinha algo semelhante na Casa Cor do ano passado. Colocaram uma cama em cima de um estofado flutuante, fizeram a água, fizeram uns bloquinhos assim pra gente chegar, e aí eu deitei na cama lá e fiquei isso. Aqui a cama fica assim dentro da água pra dar uma balançada. Não cai, mas você tem a sensação que vai cair. E eu tenho a impressão que acompanhado ele não me daria bem naquela cama. Eu ia tomar banho na piscina, muito mais do que na cama. Bem masculino esse, né? Muito traço reto, muito preto. Quarto mais delicado, mais geral. Quartinho cama baixa. Pouco comum hoje em dia está sendo essas camas mais baixas. Eu particularmente amo. Eu acho show também. Onde diga essas camas
Gente, criado mudo não precisa ser esses quadradinhos pequenos, tá? Hoje em dia criado mudo tá, ó, gigantão. Não tenham medo de usar o tamanho dos criados mudos. Precisa ser simétrico, né, o quarto. Pode ser completamente, ainda mais quando tem alguma função aí que está embutida. Esse aqui você já conhece, né? Totalmente assimétrico. Nossa, aqui deve ser 3 meninas. Jesus. Esse bem temático infantil, colorido. Aqui, ó, ele fez uma coisa agradável, mas provavelmente ele aproveitou bastante espaço para armário aí, que talvez tenha sido uma boa pedida para esse caso específico. As pessoas não gostam muito de encaixar a cama no lixo, elas se sentem clausuradas, tá? Eu não sinto isso não, eu projetaria sim, mas eu percebi na minha experiência que as pessoas têm que falar, não gostam. E quem já morou no quarto assim fala, não, eu me sinto clausurado, me sinto dentro de um buraco, não é legal a sensação psicológica. Até porque tem a história de você estar com alguma coisa em cima, né? Que as pessoas associam a sensação negativa. Quarto temático infantil, mais um com a ideia de... Esse nem é beliche, né? Um escritóriozinho dentro do quarto. Um de bebê, para vocês verem a história que eu falei, ó. Aqui só está faltando a cama do acompanhante do bebê, né? Precisa tomar conta, porque tem a medo de amamentar, a bancadinha de trocar, as fraldas, o berço. Está faltando o local de dormir do acompanhante do bebê. Vou parar aqui, tá, gente? A gente fala de coisa e fala que vem. Professor, na aula de amanhã, vamos continuar? Então já acelera um pouco o processo aqui das contas hoje, amanhã vai o senhor dar uma olhada, ou o senhor vai dar só o AutoCAD? Eu acho que eu vou congelar o AutoCAD. Deixa eu desligar aqui o vídeo, para não ficar grande.